Brasil. Interrompemos nossa programação para transmitir um pronunciamento do excelentíssimo senhor ministro da Cultura Gilberto Gil. Dentro de 7 minutos, assista Jornal Nacional. Boa noite, Brasil. Hoje é o Dia da Cultura Brasileira. Um dia para ser celebrado com alegria e orgulho por todos os cidadãos e cidadãs deste país mestiço, profundamente marcado pela mistura de genes, ideias, valores e símbolos. Em primeiro lugar, pela qualidade, variedade e intensidade da cultura que se manifesta aqui, em todo o Brasil, em cada região, cada cidade, cada bairro ou comunidade do litoral e do interior. Em segundo lugar, porque a nossa cultura, esta cultura tão potente, tão significativa, vem se tornando uma prioridade do governo federal, como era a aspiração de tantos artistas, de todos nós. Quando fui convidado pelo presidente Lula para ser o novo ministro da Cultura, ainda em 2002, disse a ele que a minha presença aqui só faria sentido se todo o governo encarasse a cultura como prioridade. Quase 3 anos depois, constato que aquele desejo, aquela vontade, vem se tornando uma realidade. A situação ainda não é ideal, mas estamos em um processo de evolução, em uma realidade que se pode ver, sentir. O governo do presidente Lula fez na cultura um esforço que merece reconhecimento, em especial quando se sabe das dificuldades que inibem os governos, todos os governos, neste país tão desigual. Apesar das adversidades, o governo federal de 2002 para 2006 dobrou o orçamento do Ministério da Cultura, assim como também dobrou os recursos da Lei de Incentivo à Cultura. Novos instrumentos de financiamento foram criados, como as linhas de crédito do BNDES, para pequenas e médias empresas culturais, para a construção de salas de cinema, além dos fundos de investimento em cinema e tantos outros. A desoneração da cadeia produtiva do livro, por exemplo, baixou seus preços. Os patrocínios culturais das empresas estatais agora estão em sintonia com as políticas públicas do setor. Com isso, temos mais recursos sendo investidos de modo mais eficiente e abrangente. Basta ver a Lei de Incentivo à Cultura. Antes, os recursos eram concentrados em poucos estados. Agora, a distribuição regional é mais equilibrada. Os recursos chegam a todo o país. Após quase 3 anos de trabalho, este Ministério da Cultura tem um histórico de realizações de que o Brasil pode se orgulhar. Temos hoje mais de 300 pontos de cultura em comunidades de risco social, amplificando as expressões locais. Logo serão 600. O patrimônio histórico está sendo restaurado em mais de 30 cidades. 200 novas bibliotecas foram instaladas e cerca de 800 encontram-se em fase de instalação. Quase 300 novos, longas, curtas, programas de TV, filmes de animação, videogames, já foram realizados com recursos do nosso orçamento. Na indústria do cinema propriamente dita, confirmando as nossas expectativas manifestadas no Festival de Gramado em 2003, chegamos hoje à produção de mais de 100 filmes, o que reafirma a força da indústria do cinema nacional. Há avanços em todos os segmentos, como o programa de exportação de música, a previdência dos trabalhadores da cultura, um velho sonho, especialmente dos artistas da terceira idade, o apoio ao software livre, o programa para a cultura popular. O foco das ações mudou, passando a ser o conjunto da sociedade e não apenas os artistas. Essas ações, por sua vez, foram ampliadas e passam hoje a integrar o conjunto das políticas públicas. Estamos criando o Sistema Nacional de Cultura, que vai articular a atuação do poder público no setor. Faremos em dezembro a Conferência Nacional de Cultura e vamos elaborar de modo participativo o primeiro Plano Nacional de Cultura do Brasil
ao longo de 2006. Nossa atuação internacional também começa a dar frutos. No dia 20 de outubro, a Conferência da Unesco em Paris aprovou a Convenção Internacional de Proteção e Promoção da Diversidade Cultural, um documento vital para a cultura na era da globalização. Sua elaboração e aprovação se devem em grande parte ao trabalho do Ministério da Cultura do Brasil, ao lado de países como a Espanha, a França, o Canadá, os vizinhos do Mercosul e os países da África. O diálogo permanente com os artistas, produtores e empreendedores culturais tem sido outra marca desta gestão. Criamos, nesse sentido, as câmaras setoriais de música, artes cênicas, artes visuais e do livro e leitura. Estamos ampliando o grau de acesso da população à produção e à fruição de bens e serviços culturais, além de incentivar a nossa indústria cultural a crescer. Estamos criando um Centro Internacional de Indústrias Criativas com parcerias internacionais. Com estas ações, procuramos estimular a presença da cultura do Brasil no exterior, com o Ano do Brasil na França este ano, a Copa da Cultura na Alemanha no ano que vem e o Programa de Circulação de Música, Cinema, Dança, Artes Cênicas, Artes Plásticas nos Estados Unidos. Temos, portanto, muito para celebrar neste Dia da Cultura. Ainda temos muito que fazer, mas caminhamos na direção certa, trabalhando muito para valorizar e desenvolver a cultura brasileira. Cultura agora é prioridade mesmo. Muito obrigado. Boa noite, Brasil.